Garm era literalmente o cão do inferno, conhecido como Hel. Mas, como os historiadores, o que eles teriam a dizer sobre o cão que guardava a entrada do submundo nórdico? A imagem deste cão no submundo, ele é muito frequentemente usada, e vista na mitologia, e tem o nome de Hellhound. Isso aí, tem um nome, ele é o Hellhound. Um dos principais exemplos desse tema é uma besta manchada de sangue que vigia a entrada do reino, que deu, é claro, esse nome. Garm, ou Garm, isso mesmo, era o cão que vigiava a entrada do Hel, pertencente à deusa do mal, com o mesmo nome. O nome dela também era Hel. Hel era o reino mais importante na vida após morte, na mitologia nórdica. O cão Hel se soltaria no Ragnarok, junto com muitos outros monstros presos e amarrados para devastar o mundo dos homens. Ele e Tyr se matariam em batalha. A familiaridade desse tema, no entanto, é uma parte do que os historiadores pensaram, ou pensarem que Garm poderia não ter sido o Hellhound original. Vários aspectos do cão e sua mitologia levam estudiosos a acreditar que Garm foi uma adição posterior à mitologia nórdica e à história de Ragnarok. Ele se encaixaria tão bem no tema de Hellhound, não porque foi o primeiro, mas porque foi baseado em outros mitos. Na mitologia nórdica, Garm ele é um grande cão manchado de sangue e vive na entrada do Hel, como nós já citamos. Ele é geralmente descrito como sendo acorrentado dentro de uma caverna. Essa caverna é conhecida como Gnapelahir, Isso mesmo, Gnapelahir. E em um relato, na jornada de Odin ao submundo, o cão puxa as suas correntes e uiva quando o deus passa e entra no reino de Hel. O Edda poética o descreve como sendo o maior de todos os cães, assim como o Yggdrasil é a maior das árvores, de todas as árvores, e o Bifrost é a maior ponte. Seu tamanho, força e ferocidade eram lendários. É provavelmente por causa dessas características que Garm é frequentemente retratado como um lobo. Também é isso, Os poetas nórdicos, no entanto, o descreveram como um cão de caça ou de guarda. Os mitos sobreviventes nos dão uma origem, dão uma origem ao cão, ou não dão essa origem. Nem explicam, por que ele está acorrentado ao Gnapelahir. Ao contrário de outros grandes monstros, a história de seu nascimento e acorrentamento não é contada. E ele está intimamente ligado a uma das criaturas monstruosas que são mencionadas com mais detalhes, No entanto, Hel, a deusa esquelética da morte, era uma dos filhos de Loki, que foi rejeitado pelos deuses para impedir a chegada, de Ragnarok. Tanto Hel quanto seu cão, no entanto, desempenhariam um importante papel na batalha, na batalha final ali dos deuses. Segundo o Edda poética, um dos principais sinais no início de Ragnarok seria o uivo de Garm. Ele quebrará suas correntes e pela primeira vez deixará o reino de Hel e entrará em Midgard. O Edda, em prosa, passa a criar um papel mais definido para o cão infernal no fim do mundo. Nos confrontos entre os deuses e seus inimigos, Tyr lutará contra Garm. Eles vão matar um ao outro, ambos morrendo na batalha, ou na grande batalha de Ragnarok. Todos apontam para a ideia, quando a gente fala aí de interpretação, todos apontam para a ideia de que ele foi uma adição posterior à história. Uma das principais pistas para isso é que ele não é um personagem único, seja na mitologia nórdica ou na religião indo-europeia como um todo. Ele tem sido frequentemente comparado a Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava o reino de Hades na mitologia grega. Embora a associação com cães e o submundo não fosse exclusiva da Grécia, os historiadores
viram o paralelo como um possível sinal de influência posterior. Existem ainda outros casos conhecidos de escritores nórdicos que foram influenciados pela popularidade da mitologia greco-romana em suas épocas. Garm também se encaixa em um arquétipo amplamente utilizado na mitologia nórdica. Ele é uma das muitas criaturas que se encaixam no topo, ou no tropo de monstros acorrentados. Fenrir, Nidhogg e até mesmo Loki eram inimigos dos deuses que foram acorrentados para impedi-los de serem uma ameaça a Midgard. Embora não acorrentados, os banimentos de Hel e Jormungand também se encaixam nesse arquétipo. Garm, no entanto, não tem o mesmo tipo de narrativa em torno da sua visão como esses monstros. Embora ele seja descrito como sangrento, não há história que diga por que os deuses pensaram que ele era uma ameaça suficiente para acorrentá-lo em uma caverna distante. Alguns pensadores, historiadores acreditam que isso ocorre porque uma história original não existia. Garm foi descrito como acorrentado porque o tropo estava tão bem estabelecido no momento em que ele entrou na mitologia que era esperado. Uma das teorias mais difundidas é que Garm foi inserido na narrativa como substituto de Fenrir. Muitos lobos e cães aparecem nas descrições posteriores do Ragnarok. Embora Fenrir é o maior deles, Garm aparece para lutar contra Tyr, Skoll, contra Tyr. E Skoll engole o sol e Hat destrói a lua. Alguns historiadores ainda colocaram a ideia de que todos esses caninos eram originalmente um e o mesmo. Em vez de muitos lobos atacarem quando Ragnarok começou, Fenrir sozinho foi responsável por toda a destruição que eles causaram. As criaturas provavelmente foram diferenciadas para tornar a história mais interessante e mais crível. Embora pareça improvável que um monstro, por mais forte que seja, possa ser responsável por tantas coisas, vários cães de caça poderiam realizar os trabalhos menores. A separação do lobo em várias criaturas também permitiu que a história fosse contada com mais detalhes. Cada um dos deuses que morreram em Ragnarok poderia receber um inimigo diferente para lutar, tornando a cena mais dinâmica e emocionante. Essa teoria ela é apoiada pelo fato de que muitos historiadores também acreditam que Surt e o exército de gigantes do fogo foram uma adição posterior à história, também que foi baseada em motivos cristãos. Na história original de Ragnarok, os deuses enfrentaram apenas Loki e os seus filhos. Ao longo da mitologia nórdica, Loki e sua prole são enquadrados como antagonistas dos deuses. Seu papel no Ragnarok é mencionado muitas vezes e aparece em muitas histórias, enquanto monstros como Garm e Surt têm um papel muito importante. Esse prenúncio deu aos historiadores mais razões para acreditarem que Garm foi retratado como Fenrir. A história mais famosa de Tyr envolve Fenrir. Para amarrar o grande lobo, ele sacrificou a sua mão. E nós já falamos aqui um pouco disso no canal também, Faria sentido ainda, portanto, para Tyr lutar contra Fenrir no Ragnarok. Isso espelharia a batalha entre Thor e Jormungand, que é pronunciada em uma interação inicial entre eles. Em vez disso, a Edda em prosa diz que Tyr cai em uma luta contra Garm, um cão com quem ele não tem conexão pessoal e não é mostrado como uma ameaça real antes do início do Ragnarok. Garm, ele foi provavelmente escrito na mitologia como em uma data posterior. Isso é um ponto quase um ponto assim que entendido como certo, Por quê? Inspirado nas influências greco-romanas, como já falei,
e feito para encaixar no motivo do monstro acorrentado. O cão foi concebido como um personagem separado para assumir parte do papel enorme de Fenrir no Ragnarok. Resumindo então, Garm era o Hellhound na mitologia nórdica, descrito como um cão enorme e manchado de sangue. Ele foi acorrentado em uma caverna na entrada do reino de Hel. No Ragnarok, acredita-se que Garm se libertaria de suas correntes e correria livre. Ele se juntaria à batalha final, onde ele e Tyr morreriam lutando um contra o outro. Muitas partes da história levaram os historiadores a acreditar, no entanto, que Garm foi uma adição posterior às lendas nórdicas. E esse arquétipo de Hellhound não se originou nas religiões germânicas, mas com os gregos. A influência greco-romana poderia ter introduzido a ideia do cão na entrada do submundo por escritores nórdicos, particularmente autores posteriores que estariam familiarizados com o latim. O monstro acorrentado também é um tropo bem conhecido na mitologia nórdica. Garm é uma daquelas que, pelo menos meia dúzia de criaturas que vão se libertar das amarras ou da prisão no fim do mundo. Um desses monstros é Fenrir, um dos filhos de Loki, no centro da história de Ragnarok. Ao contrário de Garm, a história de Fenrir inclui suas origens, uma descrição detalhada de sua prisão e uma conexão pessoal com os deuses que ele luta. Mais notavelmente, Fenrir tem uma forte conexão com Tyr, enquanto Garm, quem luta contra o deus de uma mão, Fenrir é um monstro que se estabelece como inimigo de Tyr quando ele morde a sua mão. Parece provável que Garm tenha sido uma das várias criaturas adicionadas à história de Ragnarok por escritores da era pós-viking. As ações atribuídas a esses cães e lobos foram originalmente atribuídas a Fenrir, mas diversificadas para tornar a história mais dramática. Ok? Esse foi então o nosso Pensando aqui do dia, para a gente falar um pouquinho sobre Garm, o cão, né, da entrada do Hel na mitologia nórdica.